Outra discussão em Brasília é o semipresidencialismo, um sistema híbrido de governo. E o motivo são as sucessivas crises no governo Bolsonaro. A discussão colocou ministros do Supremo Tribunal Federal de lados opostos. Gilmar Mendes acredita que a instabilidade política dos últimos governos do país passa pelo sistema presidencial. Dos 4 presidentes eleitos antes de Jair Bolsonaro, 2 sofreram processos de impeachment. Com a crise no Palácio do Planalto e a queda na popularidade, o atual governo vê o risco cada vez mais perto. Mendes defende que uma mudança para o semipresidencialismo poderia evitar essas crises. A ideia tem o apoio do ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, mas enfrenta a resistência de Ricardo Lewandowski, que diz que a discussão às vésperas da eleição de 2022 é casuísmo. O semipresidencialismo é um meio-termo entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Neste sistema, o presidente é eleito por voto popular, mas divide o governo com um primeiro-ministro, indicado por ele e escolhido pelo Congresso. O primeiro-ministro é o chefe de governo e quem define os ministros e a política econômica, por exemplo. Ao presidente, cabe controlar a política externa do país, as Forças Armadas, escolher alguns funcionários do alto escalão e propor leis. Para o historiador Marco Antônio Villa, o sistema poderia funcionar no Brasil. Ele cita os exemplos de França e Portugal como inspiração. Eu acho que é ver a experiência dos dois, analisar. Agora, o que é fundamental mudar desse jeito que está, não dá para continuar. A questão central é tocar o dedo no presidencialismo imperial, alterá-lo por uma forma que tenha maior participação popular e não passamos pelo que estamos passando, que há uma crise mais grave da história do Brasil republicano, o presidente não está nem aí, está andando de moto e as pessoas estão morrendo e já estamos com mais de 540 mil mortos no Brasil. Quem defende a mudança também argumenta que, em caso de crise, seria menos traumático tirar o primeiro-ministro do que o presidente eleito pelo povo. Já os contrários consideram que isso poderia criar um escudo para governantes se isentarem de responsabilidades. Todas aquelas questões concretas, difíceis de como governar, vamos aumentar impostos ou não vamos? Como é que nós fazemos para resolver esta crise? Isso tudo fica por conta do parlamento. Há um truque neste processo em que o presidente se exime das questões difíceis e aluga essas questões difíceis, esse poder de tomar as questões difíceis e, portanto, ter responsabilidade sobre elas para o parlamento. Dos 14 regimes pós-comunistas da Europa do Leste, 12 deles adotaram o semipresidencialismo. Isso não garantiu em nada a chegada da democracia, como todos nós sabemos.